Boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Deus, que Ele nos abençoe abundantemente, abençoe as nossas crianças, todas as crianças do nosso Brasil, abençoe papai e mamãe, para que possa conduzir a sua educação da melhor maneira possível, pedindo a Deus sabedoria para nós entendermos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas, porque bem-aventurado é aquele que obedece o Senhor e que anda em seus caminhos. Amém. Hoje é dia de gotas de luz. Nós paramos gotas de luz por volta de um mês. Ainda estou com problemas no horário, mas devagar nós vamos organizando a nossa vida, não é? Então, hoje nós vamos realizar novamente gotas de luz e o título é Excesso de celular para as crianças. Gotas de luz, lembrando a todos que não é um ensino bíblico, mas é um bate-papo cristão, em que a gente procura aplicar aquilo que a gente aprendeu em nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre esse excesso do celular na vida das crianças. É isso bom ou mal? Tem as coisas boas e tem as coisas más. Muitas coisas ruins vêm vindo para a vida da criança. Hoje em dia, os pais pensam, devo dar o celular para o meu filho, mas se eu não dar, o meu filho vai ficar para trás, meu filho vai ficar como uma pessoa sem recursos diante das outras crianças e tudo mais. E daí elas decidem dar o celular para o filho. Outras pessoas decidem dar o celular para o filho para ocupá-los um pouco mais e para fazê-los mais sabidos com a mídia. Mas tudo nesta vida a gente tem que usar a sabedoria, principalmente a sabedoria que foi nos dado por Deus. E a gente tem que pensar na construção e engrandecimento da nossa família em primeiro lugar, desviando tudo o que é mal. Então, nós vamos ver qual é a raiz do problema, de onde surgiu o problema. É muito fácil a gente culpar os amiguinhos, culpar as escolas que estão muito automatizadas e tudo mais, mas na realidade a gente vai ver que o maior problema vai começar dentro da nossa própria casa. A nossa família é também uma escola para a criança em que vai guiá-la para ser cristã. Sim, a família cristã tem que desde cedo ensinar as suas crianças a caminhar para Deus. Como é que nós queremos dizer que a nossa família é cristã se a nossa criança está sendo deixada do lado, se a nossa criança não está trilhando para Deus? Então nós temos que ponderar tudo isso, e essa discussão do celular, ela é uma discussão que eu não posso falar tudo apenas em um vídeo. Tem muitas coisas para a gente discutir sobre o celular. Mas eu quero focar no problema do papai e da mamãe. Vamos supor que uma mulher tem 2 filhos pequenos. Vamos supor que um é de 2 anos e o outro de 3 ou 4 anos. E a mamãe e o papai trabalham, tem babás para cuidar dos filhos, os filhos vão a uma escolinha creche, voltam para casa, e daí existe uma situação dentro da casa em que pais e filhos têm que se conviver. E nesse momento em que papai e mamãe estão com os filhos, não deve ser um momento abençoado para educá-los, para falar com eles, para haver uma interação. Mas a vida moderna hoje, a gente vê constantemente que hoje em dia mudou. Os pais estão com os seus celulares lá, papai e mamãe, e os filhos começam a chamar a atenção dos pais, a mudar o seu comportamento, porque eles veem que o mais importante para os pais é aquilo que está no celular, não é eles. As crianças não têm a capacidade de entender a diferença daquilo que está no celular, que está prendendo tanta atenção do papai e da mamãe, e daquilo que elas podem oferecer. Então, os estudos mostram que os pais que vivem no celular criam crianças tristes, crianças revoltadas, crianças com problemas de interação social, de interação até com os próprios pais. E vejam que esse problema vai continuar. Os filhos começam a
ser mais agressivos, a apresentar problema no relacionamento com os pais desde criança, nessa agressividade, não aceitando isso, não aceitando aquilo, e daí elas passam a exigir dos pais algo, principalmente para que elas imitem o comportamento dos pais, porque aquilo que os pais fazem para os filhos é algo muito interessante, é algo que eles querem copiar como modelo, porque papai e mamãe é sim modelo para os seus filhos. E daí, o que é a primeira coisa que papai e mamãe hoje em dia está fazendo para calar a boca dos filhos muitas vezes? Compra a eles um celular. Sim, e daí a mesa vai estar completa. O pai, a mãe no celular e as crianças também lá no celular. Então vão comendo, estão ali olhando no celular e bebem a água, estão ali no celular. Isso é uma perca muito grande para o valor da família, para a educação dos filhos, para ter aquele momento interativo, para saber do filho ou da filha o que é que está acontecendo na vida deles, que hoje em dia está muito difícil da gente realmente entender os nossos filhos, o que é que está acontecendo na vida deles, porque cada um está indo para o seu lado, todo mundo muito ocupado, a vida muito difícil. A gente tem explicação na ponta da língua para tudo, mas quando a gente tem um filho, a gente também ganha a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que Deus coloca nas nossas mãos, que é a de educar, é de levar alguém à salvação. Isso é uma responsabilidade muito grande. E aí surgem as crianças agressivas, as crianças arredias, as crianças que são introvertidas, extrovertidas, as crianças tristes, as crianças revoltadas, aquelas que começam a roubar, aquelas que começam a mentir, a arrumar uma desculpa para ir participar com um amiguinho de alguma coisa que as interessa mais do que estar na presença do pai e da mãe. Então vem a fuga da família e tudo mais. E elas começam a desobedecer, elas começam a achar uma maneira de enganar. Então, os problemas começam a amontoar dentro da própria família, porque os pais estão perdendo a oportunidade de conversar, de comunicar com os filhos, de dar-lhes o apoio que eles estão precisando, porque o celular, gente, não é suposto educar os nossos filhos. Pelo contrário, o celular vai trazer muitos problemas para barrar a educação dos nossos filhos. E isso nós temos que ter em mente, que quando nós damos o celular para uma criança, nós temos também que educar essa criança intensivamente em como usar esse celular, para que, quando é que ela vai usar o celular. Dizem os psicólogos que os pais devem deixar de lado o celular quando estão interagindo com a família, a começar no relacionamento do próprio casal. Porque se o marido está de um lado com o celular e a esposa do outro lado com o celular, como é que está esse relacionamento? Está bom? Isso suporta um dia, dois, mas quando é o ano todo assim, as pessoas já não têm mais nem o que conversar, elas vivem num mundo paralelo, cada um no seu mundo. E daí elas educam também a criança para esse mundo paralelo. Então, existe uma perda aí, não só no que diz respeito às crianças, mas no que diz respeito ao relacionamento do casal. E esse relacionamento geral da família vai estar comprometido. E muitos relacionamentos esfriam por causa disso. O casal já não tem mais tempo um para com o outro, para conversar, para se entender, para o carinho, gente. Sim, nós todos seres humanos precisamos de carinho, não de máquinas que vivem ao nosso lado, e nossos filhos também precisam de tudo isso que nós precisamos como casal. Os filhos precisam no relacionamento de pai e filho, de uma pessoa que lhes dê carinho, como pai, como mãe, lhe dê atenção. Sendo assim, a gente fortalece os nossos laços, tanto matrimoniais como os laços familiares. E muitos pais descobriram o celular já na idade adulta.
Então, para eles, o celular passa a ser aquilo que eles não tiveram. E isso faz com que a pessoa veja no celular algo de realização para a sua vida, para a sua felicidade e tudo mais. Muitas vezes, dependendo daquilo que a pessoa gosta de interagir na internet, a pessoa muda o seu comportamento. Ela torna mais agressiva, ela torna uma pessoa insuportável com as crianças, a criança está pedindo atenção e tudo mais. Para a mãe ou para o pai, o que acontece? Leva um tapa lá na cara ou no bumbum, né, gente? Vai fazer outra coisa porque a mãe ou o pai não quer tirar o rosto do celular. Isso acontece? Acontece. É com todo mundo? Não. Mas tem muita gente partindo para a violência porque os filhos estão clamando atenção, mas os pais estão na sua interação social lá no celular e não querem ser interrompidos, gente. Não querem ser interrompidos. E quando eles estão nessa situação e dão o celular para o filho, como é que a gente espera que o filho ou a filha vai usar o celular? Não é da mesma forma? Sim. Os filhos passam a desejar o celular para ter aquilo que os pais têm, o prazer que os pais têm nesse celular. Eles querem descobrir uma vida que eles não estão tendo na presença dos pais. E veja que os adultos compreendem isso, é por isso que eu estou tendo esse bate-papo com vocês e não com a criança, mas a criança não entende. A criança, ao levar as pancadas da vida, elas vão reagindo de uma maneira positiva ou negativa. A reação da criança vem a começar daquilo que ela tem na convivência com os pais dentro do próprio lar. As crianças agem de uma maneira irritante com os pais. Por quê? Porque elas estão zangadas com os pais. Elas não conseguem explicar isso aí. Elas estão irritadas com o comportamento deles o tempo todo no celular. Elas se sentem abandonadas, zangadas, sozinhas e tudo mais. E se a gente for ver, o nosso parceiro vai sentir da mesma forma, não é? Sim. Da mesma forma. Então, a gente tem que analisar com cuidado os problemas que nós mesmos criamos dentro do nosso próprio lar, que é para que a gente eduque os nossos filhos da maneira que leva a Deus e é também para que a gente mantenha o nosso relacionamento sempre saudável. Um dando atenção, o carinho necessário que o outro precisa, não abandonar o outro para ficar sempre com o rosto no celular, numa vida totalmente diferente, porque o casamento não foi feito para isso. E ter filhos também demanda muita responsabilidade. Ter filhos é mudança de vida, gente. É mudança de vida. Depois que a gente assume essa responsabilidade, a gente tem que acatar e fazer o nosso trabalho com a maior boa vontade e responsabilidade que nós pudermos. Mas o celular, hoje em dia, é também uma necessidade para as crianças que estão na idade escolar. Elas precisam ter o celular, precisam de segurança e tudo mais. Mas os pais têm que, antes de dar o celular para o filho, saber que, número 1, elas não vão dar o celular para o filho. Elas vão deixar o filho saber que o celular é deles. O celular é deles, porque se você der o celular como um presente maravilhoso, como alguém que dá um carro para o filho que não tem maturidade suficiente, não tem conhecimento do que é o celular e tudo mais, é como jogá-los num precipício. Mas se a gente adquirir um celular, colocar o controle dos pais lá, que tem app que coloca controle em que os pais vão determinar o que é que a criança pode fazer na internet, qual horário que a criança pode usar o celular. Tudo isso o pai e a mãe podem programar no celular. E não dar o celular para a criança e dizer este celular é seu, não. O celular é meu, eu estou te dando para você cuidar, para você fazer isto, mas existem regras. E colocar as regras para os seus filhos, para que eles não percam o celular.
Então, a criança ela vai ter na cabeça, poxa, se eu fizer algo errado, meu pai ou a minha mãe vai me tirar o celular, porque o celular não é meu. Eles estão me dando porque eles são bons, estão querendo me ajudar e tudo mais. Então, é diferente de simplesmente fazer aquela farra e entregar o celular para o filho sem nenhuma preparação. É muito bom a gente discutir com os filhos quais são as regras, o que é esperado, colocar as barreiras no celular e explicar para eles o porquê, que é para não revoltar o filho. Saber que na hora de dormir o celular não vai funcionar. Não vai funcionar, porque é na hora que a criança vai para a cama que acontecem os piores problemas, que as pessoas que estão nas internets escuras atacam as crianças. E é a hora que eles sabem que as crianças estão sozinhas, estão na sua privacidade e eles podem mandar fotos e as crianças podem fazer o download. Então, tudo isso tem que ser discutido e na hora de dormir, a criança não deve ter o seu celular. É assim que os psicólogos dizem, que os maiores problemas acontecem quando as crianças estão na sua privacidade lá, escondidos embaixo da coberta, no celular lá até meia-noite, vai saber até que horas, entrando nesses lugares que não deveriam entrar. Outro problema sério, que existe são os desenhos animados. Acreditem ou não, mas a internet da escuridão já entrou lá nos desenhos animados faz muito tempo. Tem muitos desenhos que estão pervertendo as crianças, estão mostrando que a criança não tem realmente uma identidade, ela vai escolher a identidade que ela querer. Elas estão mostrando que a convivência entre mulher com mulher, homem com homem é normal. É no Netflix e na Disney. E tem uma lista de mais de 100 filmes que usam a linguagem sexual com crianças, desde pequenininha. E os pais não têm conhecimento disso. E não estou falando nem da violência, porque a violência já faz parte há muito tempo desses desenhos animados. Então, os pais têm que assistir, sim, esses desenhos criticamente falando, porque eles fazem de uma maneira sutil, para os pais também não perceberem, assistir esses desenhos para determinar aos filhos se eles podem assistir ou não. Um canal como a Disney é um canal que muitos pais fecham os olhos e deixam os filhos livres para assistir. Mas veja que a Disney tem mais de 60 filmes que são dessa natureza. E a Disney também tem muitos filmes altamente violentos, em que coloca os filhos contra os pais, na desobediência e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não vou parar aqui e dizer para vocês como educar seus filhos, porque esse não é meu papel. Não, até Deus deixa a gente agir no nosso livre-arbítrio. Mas o meu papel como evangelizadora é mostrar aquilo que é aceito para Deus e aquilo que não é. Então, essas coisas não são aceitas para Deus. Eu converso com pais maravilhosos que estão incentivando o filho no lado digital para aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus. E isso é maravilhoso. Eu parabenizo os pais. Por exemplo, existem filmes na internet sobre a vida de Jesus. Existem filmes em que o seu filho vai entender o que é realmente o Natal. A história de Noé, da Arca de Noé, a história do fim do mundo, a história de como o mundo começou. Tem muitas histórias maravilhosas, bíblicas, para os seus filhos assistirem, para aprender algo de valor na sua vida na internet. Então, tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Os pais, hoje em dia, têm que adquirir sabedoria para lidar com os filhos, dar a eles o prazer que eles estão procurando, mas no lado bom, no lado construtivo, que vai construir algo de bom na sua vida. Então, o tempo de uso do celular, ele deve ser limitado. E da mesma forma, os pais têm que ser exemplo para os filhos, limitando o uso do celular
nos momentos em que a família deve estar junto, deve estar interagindo e tudo mais. E para quem usa tanto o Android como o iPhone, nesses telefones tem como limitar o uso do celular pelo controle dos pais. Então, dentro do celular já vem um programa para os pais colocarem um lacre lá para os filhos só ter acesso em tempos determinados. Por exemplo, a hora de dormir, o telefone vai estar lacrado, não é? E tem também vários apps à disposição que o pai pode fazer o download e colocar esses limites para os filhos até que eles aprendam e tenham maturidade suficiente para decidir o que ver na internet. Importante também deixar os filhos saberem que os pais esperam o comportamento deles na internet ser até melhor que o comportamento em pessoa. Porque muitos acham que porque eles estão incognitos na internet, eles têm a liberdade de fazer o que bem quer. E nessa liberdade, eles entram em libertinagem, de entrar em sites que não deveriam entrar. Muitas crianças começam, por exemplo, a jogar, e quando os pais veem, eles estão devendo muito dinheiro com jogo. Pornografia é a mesma coisa, jogos de azar. Existem muitas coisas que as crianças entram na internet e põem os pais até numa situação difícil para pagar a conta, não é? Aí existe o dano moral, o dano espiritual, o dano financeiro e tudo mais. Então, a gente tem que agir com precaução, com sabedoria. E os pais têm que ter o conhecimento, sim, do celular. Têm que ter conhecimento da arma que ele está colocando nas mãos dos filhos, porque essa é, sim, uma arma. E eu vou fazer algo bom ou algo ruim nele. Mas se eu fizer algo ruim, não é o celular que é culpado de eu ter feito algo ruim, mas sou eu mesma que não estou sabendo usar a minha liberdade. Não estou sabendo usar a sabedoria que Deus me deu. Então, isso vale tanto para pais como para filhos, não é? Sim, o celular é também uma arma muito perigosa, porque muitas crianças têm sido roubadas de suas famílias e traficadas, e os pais nunca mais ouvem falar do destino dessas crianças. E como é que acontece? Por esses sites que vivem aí na escuridão deste mundo e que contactam as crianças e se pousam de padre, de freira, de amigos, de pessoas muito especiais para engambelar a criança. Quando elas veem, é muito tarde. O meu celular é o seguinte, vai em configurações. Em configurações tem lá uma opção que se chama tempo de tela. Aí, tempo de inatividade, que é o tempo em que a criança não vai poder usar o celular. Você coloca lá o tempo. Daí entram os outros controles que é nessa mesma área. E o Google também oferece esse controle daquilo que as crianças podem ver ou não. Os pais podem colocar limite no Google de como as pessoas aceitar no Yahoo e tudo mais. O que os pais têm que fazer é ler sobre isso, se inteirar mais de como fazer esse controle antes mesmo de dar o celular para os filhos. Por falar no tempo, né? Eu fui professora no Brasil, em que as crianças são muito livres para fazer tudo. E aqui eu fui professora 2 anos atrás, eu lecionava para as assistentes de enfermeira. E quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu estava sendo treinada, eu fui treinada a controlar os celulares. E é algo que para mim é totalmente novo, porque todas as salas de aula, ali atrás de onde o professor fica, já tem um painel grande com bolsos individual com o nome de cada aluno. E essas bolsinhas na parede têm o espaço suficiente para o celular. Então, quando os professores chegam na sala, ali já está a lista de chamada dos alunos. Fulano de tal, se tem celular presente, já entrega o celular e coloca ali.
e o celular desligado. E a criança só vai receber esse celular quando ela sai da sala de aula pelo professor. E veja que isso é fantástico, porque eu não tinha que parar inúmeras vezes para chamar a atenção do aluno que estava com o celular na mão. Não existia isso. E é maravilhoso. E eu vi que é importante que haja o controle, porque as crianças, elas querem lazer o tempo todo. A falta de maturidade faz com que isso aconteça. Mas nós, adultos, temos que colocar certos controles nas coisas para que os alunos e filhos também aprendam que tudo tem seu momento apropriado. O limite do celular é muito importante na mesa de jantar, de almoço, nas reuniões de família, quando é um momento de lazer entre pais e filhos. Então é importante limitar o celular, mas não limitar só para os filhos. Os pais têm que ser exemplos e também deixar o celular do lado, engavetado lá para ter esse momento qualitativo com os filhos e passar a mensagem de que a interação familiar é muito importante. E para encerrar, os filhos têm que ter aquele momento de fazer o seu trabalho escolar, a sua tarefa, o seu trabalho na casa. Sim, os filhos têm que, de alguma forma, aprender a não ser preguiça, a não encontrar tudo pronto, receber tudo de mamãe e papai, não, mas a ter certas responsabilidades, e isso também tem que fazer parte do acordo do celular. Sim, porque se a criança não tem nada para ocupar o seu dia, o que é que vai acontecer? Ela vai querer o celular mais e mais e mais. Então, a gente tem que ensinar a criança desde cedo a se interessar pelo trabalho. Nada de errado fazer com que as crianças contribuam em alguns chores dentro da casa, nada de errado com isso. A gente não vai abusar da situação, mas alguma coisa, por exemplo, fazer o bolo junto com a mamãe, ajudar a mamãe a tirar a mesa, ajudar o papai a ir lá e a arrumar algo no jardim. Então tem muita coisa que a criança pode diretamente ou indiretamente ter aquela ideia de que elas têm que ajudar, elas têm que ser úteis. E assim elas vão crescendo, não sendo crianças preguiças, sendo mais responsáveis e tudo mais. Esse papo tem muito para a gente falar, mas o tempo não nos permite, espero não ter exagerado. Que Jesus abençoe a sua família, abençoe a todos vocês. Eu acho que nesses pontos que eu toquei tem muito a pensar, não é? E tentem ser um pouquinho mais presentes na vida de seus filhos, cuidando mais e mais, porque este mundo está cada vez mais difícil. A liberação de tudo está levando o mundo à libertinagem. A ideia de liberdade virou libertinagem. E nós temos que pensar que isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a nossa família exista como modelo da Igreja de Cristo. Se você ainda não fez, eu peço que deixe o seu joinha, que compartilhe, deixe o seu comentário. E isso é muito importante para ajudar na nossa evangelização. Eu dou as boas-vindas, que Jesus abençoe a todos que entraram no nosso grupo recentemente. Sejam bem-vindos. Esse grupo tem por objetivo evangelizar. Nós acreditamos em uma igreja, um Pai, uma palavra, e isso nós defenderemos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, nosso Senhor Jesus Cristo, venha até nós, para que as nossas crianças possam viver num mundo de paz, num mundo de harmonia, para que elas não sofram as consequências dos nossos atos. Uma boa noite a todos vocês, que Jesus nos abençoe abundantemente, abençoe a sua família, seus filhos, e que vocês tenham saúde e paz. Amém.